Você conhece o capim-sorgo? Acho que é assim a pronúncia, não sei muito bem não, mas vamos lá. Essa é uma das culturas aqui que foi implementada no Cariri paraibano. Segundo o produtor, é melhor do que o milho. Vamos ver. Quem trabalha na agricultura já viu ou ouviu falar no capim-sorgo. Muitos fazem plantações por conter muitos benefícios. A região do Cariri, a cultura dos plantios de milho é muito forte. Onde se tem terra, já se percebe que as pessoas costumam plantar é o milho. Porém, por se tratar de uma região semiárida, a maior parte do ano é seca. E quando o inverno chega, aquele período chuvoso, nem sempre é um período que tem muitas chuvas para lucrar o milho. Então, agricultores procuram outras alternativas. E uma das melhores alternativas é o sorgo, pois ele se dá muito bem nesse período em que há inverno, mas às vezes falta inverno. Nesse período de estiagem, quando se tem, mesmo assim, o sorgo ele vinga bem. Aqui a gente tem um exemplo nessa terra. É uma terra que visualmente parece não ser muito produtiva para o milho. Precisa de muita água, mas nunca se tem tanta água, né? Nunca se tem chuva constantemente aqui na região do Cariri. E aí o milho dá assim, não vinga bem, né? Mas, ao contrário do milho, o sorgo, que é plantado na mesma terra, podemos ver e mostrar que ele já cresce bastante, já consegue ter uma boa produtividade, e aí esse sorgo ele é tirado e é feita a silagem para ser dado ao gado. Ele é arado a terra primeiro, aí planta a carreira, aí vai no meio dele, planta o milho, sabe? Com esse negócio de 5 metros a largura. Aí planta ele no meio, planta o milho, aí ele vai tudo junto na época do inverno. Aí quando chega em certa altura ele vai cachear, se não faltar chuva, né? Se faltar ele... aí ele vai cachear, aí quando a semente amadurecer, eles vão tirar que é para plantar outro ano, depois vai cortar para forragem, para fazer a silagem, para o gado comer deles. Ele sempre é de costume, ele é melhor do que o milho, ele é mais forte. Ele é mais forte que o milho, por isso que eles guardam que ele é mais durável para a ração dos bichos. Eu planto no tempo do inverno, aí quando é na época, que nem agora, eles cortaram aí, ele seco, a vez é maduro, ele já quando vai amadurecendo, aí vai, passa na forragem e faz a siladeira. Mas tem os sacos de alumínio, um saco bem brilhoso. Aí eles fazem, encaixa ele todo depois da forragem, que tá moído, encaixa depois de amarrar, bem amarrado, que é para ele não secar e ficar curtindo ali direto. Porque o sorgo ele tem mais prosperidade de ser mais durável. É por isso. O milho às vezes volta para trás e ele consegue. Ele segurou esse tempo aí, naquele verãozão que fez. Nós vai se acabar. Aí veio aquela enxuvada. Ele se foi e o milho voltou. Porque o milho tem menos assim, prosperidade de partir para frente. Ele não pode ver muito verão o milho. E o capim-sorgo ele aguenta tempo. Aí qualquer chuvadinha que vem ele se anima. Aí já vai dar o pasto para os bichos. O Alexandre Batista trabalha na Empaé e explica os vários benefícios do capim-sorgo. O sorgo é uma cultura bastante interessante, especialmente aqui para a nossa região semiárida, porque ele se adapta bem às nossas condições climáticas, ele é tolerante às baixas precipitações, consegue se desenvolver bem um ciclo entre 400 e 500 milímetros por ano. Então, em termos de irrigação também, ele é mais eficiente no uso da água. Ele tem seu sistema radicular bastante profundo, consegue captar água em regiões mais profundas do solo e ele produz uma boa quantidade de matéria verde, de massa verde, para o arraçoamento dos animais. E tem uma vantagem, que nós consideramos uma vantagem bastante proveitosa, que é a questão de poder se fazer mais de um corte no ciclo da cultura, diferentemente do milho, que não ocorre. E em termos de energia e proteína, ele se assemelha bastante ao milho, se assemelha também bastante em termos de produção e produtividade, então ele pode e deve ser utilizado aqui na região semiárida como alimentação animal
para que a gente consiga tirar o período de escassez de chuva, que é o que ocorre aqui na região semiárida. Apesar de serem bastante produtivos na região semiárida, o sorgo tem uma grande diferença em relação ao milho. Bom, existem diferenças entre o sorgo e o milho, tá? Tanto em termos de produção e produtividade, como também existe no teor de nutrientes de um para o outro. Ambos são ração energéticas, né? São ricas em carboidrato, tem o amido como sua principal fonte de nutrientes para os animais. O milho tem um teor um pouquinho acima do sorgo, mas a gente deve considerar o custo-benefício. Quando se considera que para produzir o sorgo em nossa região é um pouquinho mais barato do que produzir o milho, que ele é menos exigente no teor de umidade, na quantidade de água que ele é fornecido no seu ciclo de produção, ele é menos exigente do que o milho. Quando se considera que ele pode produzir mais matéria verde do que o milho, já que ele pode ser feito mais de um corte, então ele torna-se perfeitamente benéfico e pode substituir o milho, inclusive em 100% na ração dos animais domésticos. Então deve-se fazer uma análise do custo-benefício. Na nossa região é mais vantajoso você trabalhar com sorgo, caso você queira trabalhar apenas para o arraçoamento dos animais. Nós sabemos que alguns agricultores, eles além de trabalhar com o arraçoamento dos animais, eles ainda utilizam o grão do milho para outra finalidade, para a venda, para o comércio, e só depois que eles fazem o arraçoamento dos animais com a palhada do milho. Então, deve-se fazer a análise do custo-benefício. Falando economicamente, para o arraçoamento dos animais, aqui na nossa região semiárida, o sorgo é um pouquinho mais vantajoso do que o milho. O sorgo é um bom alimento para os animais, porém é preciso tomar alguns cuidados na hora de dar para eles, pois esse capim contém algumas toxinas. No arraçoamento dos animais, o sorgo ele tanto pode ser utilizado in natura, né, após o corte, você servir para os seus animais de imediato, lógico, esperando o tempo correto de se fazer o corte, né, para evitar a intoxicação, já que ele tem um princípio ativo tóxico, que antes do período correto, que é o período após a floração, a frutificação, você faz o corte para os seus animais. Antes disso, ele pode ser tóxico para os seus animais. Como você pode fazer também o processo de silagem, né, que é armazenar na época de abundância desse material para ser utilizado na época seca. O processo de silagem existe vários tipos de silos, você tanto pode utilizar o processo que está sendo muito corriqueiro aqui na nossa região, que é o armazenamento através de sacos plásticos, que é bem útil, especialmente para a agricultura familiar, como você pode usar os tipos de silos, pode ser silos de trincheira, pode ser silos de superfície, contanto que você faça o processo correto, né, que é o corte do material em partículas menores, que você possa compactar, fazer uma compactação com qualidade para tirar o excesso de oxigênio que causa problemas às silagens. E você, em seguida, né, depois de 40, 45 dias, você pode fazer uso desse material para servir aos seus animais. Pode ser bovino, pode ser bovino de leite, bovino de corte, pode ser os pequenos ruminantes também. Se alimentam muito bem, tanto in natura como após a silagem desse material. Suas vantagens, mas também precisa aí ter seus cuidados, né? Interessante demais aí, e aparece aí como alternativa para o gado. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.